30 lobos brancos cercam a Ômega Silenciosa. Aviso surpreendente revelado. Os corredores do hospital pulsavam, abafados pelo cheiro forte do álcool e o clamor das urgências. Era mais um dia na vida de Rafaela, uma enfermeira de 28 anos, vinda de um subúrbio carente de São Paulo, onde a luta pela sobrevivência moldava cada esquina de sua existência. Desde pequena, o sonho de seus pais humildes sempre fora claro, vê-la brilhando em um futuro de conquistas e realizações. Mas a realidade brutal da vida a sufocava, como um peso invisível que a impedia de voar. Naquele dia específico, uma nova diretora, uma mulher austera e sem misericórdia, havia chegado para desmantelar um esquema de corrupção, e Rafaela, com sua origem humilde, tornou-se o alvo dessa caçada. Você, com seu péssimo desempenho, não vai conseguir manter essa vaga por muito tempo, disparou a diretora, em meio a olhares cúmplices dos colegas. O coração de Rafaela disparou. Uma onda de vergonha a envolveu. Ser vista assim, reduzida a um estigma, era devastador. Ela sempre quis ser artista, mas emaranhou esse sonho em um canto remoto de sua alma. Naquela manhã, Rafaela sentou-se sozinha em um banco do hospital, consumida por sentimentos de impotência e tristeza. A ideia de se render parecia tentadora. Mas logo, uma oportunidade brilhante e inesperada surgiu como um raio de luz em sua escuridão. Um projeto comunitário que buscava artistas locais para expor sobre injustiça social. Rafael se sentiu tocada. E se eu pudesse transformar minha dor em arte, pensou, eu posso fazer isso. A chama da esperança começou a aquecer seu coração, e mesmo com a desesperança insistindo em sussurrar, ela tomou sua decisão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias passaram e a pressão aumentou. Os amigos de Rafaela, temerosos das represálias da diretora, se afastaram, deixando-a sozinha em sua luta. A solidão a corroía e a sensação de falhar parecia cada vez mais forte. Ela questionava sua identidade. Quem sou eu, além da enfermeira que ninguém respeita? As noites eram preenchidas por insônias e diálogos internos. Mas em meio à tormenta, um tesouro emocional a aguardava. Vasculhando antigos documentos da família, Rafaela encontrou cartas de uma avó desconhecida que havia resistido a opressões na sua época e também era artista. Essa revelação acendeu sua força interior e, assim, ela começou a pintar. Com cada pincelada, sua alma se liberava e as memórias da avó se entrelaçavam na dança das cores. Porém, a data da exposição se aproximava e o dilema a atormentava: abrir mão de seu sonho ou assumir o risco de se expor? O ambiente estava cada vez mais tenso, com a diretora à espreita, como um lobo branco em busca de suas presas. Rafaela estava decidida a não se render. A noite caía e, com o último ato de resistência, pegou o pincel. O grito da sua verdade estava prestes a ecoar, e um novo capítulo em sua vida começaria a ser escrito. Conseguirá ela romper as barreiras da opressão que cercam sua vida? A luz da manhã entrava pelas janelas do hospital, projetando longas sombras nos corredores. Rafaela estava sentada em frente à tela da sua mesa, um punhado de pincéis e tubos de tinta ao seu lado, enquanto a ansiedade apertava seu peito. O dia da exposição se aproximava, e a mistura de adrenalina com medo a deixava tensa. E se ninguém vier? E se eu for humilhada? Pensava, mordendo a ponta do lápis que tinha em mãos. Lembrou-se das cartas da avó, repletas de coragem e determinação. As palavras escritas com letras caprichadas a encorajavam a lutar por seus sonhos, como um chamado distante que agora ecoava em seu coração. Com um suspiro profundo, Rafaela decidiu que não se deixaria abater. Para a avó, eu vou fazer isso, disse para si mesma, enquanto pegava um pincel e começava a trabalhar em sua última obra. As cores vibrantes começaram a tomar forma, e cada movimento do pincel parecia trazer um pouco da vida que tanto ansiava. A tela virou um desabafo. Traços de dor, amor e esperança se misturavam em uma dança caótica que a fazia sentir-se viva.
A arte brotava em cada batida do seu coração, como se as cores tivessem uma voz, contando a história de sua luta e de suas raízes. Nesse meio tempo, os rumores sobre a diretora só aumentavam. Os colegas a olhavam com uma mistura de compaixão e receio. "Você ouviu que ela está perguntando por você?" murmurou uma delas, olhando ao redor antes de completar. "Ela pode querer te pegar desprevenida." A desconfiança corria como um rio turbulento entre eles. A última coisa que Rafaela queria era ser o alvo dessa caçada, mas a vontade de se expressar se sobrepunha a todos os medos. Enquanto o relógio corria, os passos se tornaram mais alegres, até que, em um misto de nervosismo e excitação, Rafaela decidiu que precisaria de apoio. Ao sair do trabalho, passou em um café próximo e encontrou alguns dos poucos amigos que ainda lhe davam a mão. As conversas eram animadas, mas a tensão no ar era palpável. "Você precisa fazer esse trabalho brilhar, Rafa", incentivou um deles, segurando suas mãos com firmeza. Contagiada pelo apoio deles, ela começou a sonhar acordada, imaginando as pessoas observando seu trabalho. O sorriso nos rostos dos visitantes, a reação ao ver sua arte, a emoção que brotaria ao ler sua mensagem. Era isso que ela queria, tocar o coração das pessoas e transformar sua dor em algo belo. Na noite da exposição, o coração de Rafaela batia descompassado. A sala estava iluminada, as paredes adornadas com suas criações vibrantes. Mas a diretora estava lá, como um olho vigilante em meio à multidão. Ela observava, seus olhos penetrantes a fazendo sentir-se exposta. Com cada segundo que se passava, a dúvida insistia em sussurrar à sua mente. "Você realmente pode fazer isso?" No exato momento em que Rafaela estava prestes a se perder na incerteza, uma batida forte reverberou dentro dela. A música suave começou a tocar, e ela se lembrou da avó, do legado que carregava. Num impulso, ela deu um passo à frente, buscando pela força que sempre a acompanhara. "É agora ou nunca", pensou, decidida a deixar sua luz brilhar, independentemente das sombras. Quando a multidão se calou, com todos os olhares voltados para ela, Rafaela respirou fundo e abriu o coração. Mas naquele segundo, algo inesperado aconteceu que poderia mudar tudo novamente. Ao seu lado, alguém fez uma revelação que a deixaria em choque e à beira de um novo eixo em sua caminhada. O que seria? Enquanto o silêncio envolvia a sala, um sussurro familiar cortou o ar. Um olhar assombrado se voltou para Rafaela, como se o tempo tivesse congelado. Era Lucas, seu ex-namorado, que não aparecia em sua vida há meses. Ele estava ali, com um semblante grave, e aqueles olhos que ela conhecia tão bem estavam marejados. "Rafaela, eu preciso falar com você, agora." Foi como se um carro em alta velocidade tivesse colidido com seu coração. Todos os aplausos e risadas que antes preenchiam a sala pareciam ter sumido. O olhar penetrante da diretora ainda a acompanhava, mas a atenção de Rafaela agora estava completamente voltada para Lucas. As memórias de quando estiveram juntos inundaram sua mente, e em um instante toda a dor do passado voltou à tona. "Você não pode estar aqui", respondeu ela, a voz quase saindo como um sussurro. O nervosismo e a indignação competiam dentro dela. O que ele queria? Por que aparecia agora, justo quando havia montado sua coragem para brilhar? "Eu sei que te deixei, mas não parei de pensar em você. O que eu fiz foi errado. Eu tinha meus motivos, mas isso não desculpa o que te fiz sentir." Lucas se aproximou um pouco mais, estendendo a mão como se quisesse alcançá-la. Mas Rafaela deu um passo para trás, sentindo-se perdida. "No momento mais importante da minha vida, você vinha aqui me dizer isso?" A raiva cresceu em seu peito. A vida não era um roteiro de filme onde tudo se resolve em questão de minutos. "Você não tem o direito de voltar agora, Lucas." Sua voz começou a tremer, os olhos ardiam com a mistura de dor e frustração. O olhar dele mudou de firmeza para uma súplica desesperada. "Preciso que você saiba, a diretora está tentando te colocar em uma posição, e eu ouvi tudo, elas estão contra você." Rafaela sentiu uma frieza percorrer sua espinha. As palavras de Lucas a atingiram como um golpe. Ela já sabia da tensão entre elas, mas a ideia de uma verdadeira armadilha a deixou assustada. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz agora tinha uma nota de determinação.
Ela não podia deixar que ninguém, nem mesmo seu passado, a derrubasse. Eu descobri que ela quer usar sua arte como um meio para se promover, e se você não lhe agradar, ela vai te fazer pagar por isso, completou Lucas, com um olhar intenso que fez Rafaela sentir um misto de alívio e horror. Uma parte dela queria acreditar, mas a desconfiança ainda pairava em seu coração. Ela olhou ao redor, sentindo a energia da sala. As pessoas murmuravam, algumas a observavam com preocupação, enquanto a diretora não tirava os olhos dela, como uma serpente prestes a atacar. Você está comprometendo o que você mais ama. Se não lutar agora, poderá perder tudo o que construiu, disse ele. E nesse momento, Rafaela sentiu uma determinação crescer dentro dela. A música que antes envolvia a sala mudou, e Rafaela decidiu que não seria apenas uma artista, seria uma guerreira. Ela respirou fundo, olhou para Lucas e então para a multidão. Está bem, Lucas. Se é assim que será, vou para a batalha. A sala vibrou com a energia da sua decisão. Mas antes que ela pudesse dar um passo adiante, uma nova figura apareceu na porta, e os olhares se voltaram para uma mulher desconhecida, segurando um envelope. O que ela traria que poderia mudar tudo novamente? A mulher desconhecida, com um olhar decidido e uma postura firme, atravessou a sala como se deslizasse sobre o chão. O envelope em suas mãos parecia brilhar sob a luz do palco, e uma onda de curiosidade tomou conta dos presentes. Rafaela sentiu seu coração acelerar. O que seria tão importante para interromper aquele momento tenso? Desculpe-me, mas isso não pode esperar, disse a mulher, com uma voz clara e forte. Ela se aproximou de Lucas, entregando o envelope com um gesto decidido. Eu encontrei isso e vim o mais rápido que pude. Rafaela franziu o senho, completamente fora de sintonia com a nova situação. Todos na sala olhavam com interesse, mas ela estava mais preocupada com Lucas e o que lhes aguardava. Rafaela, Lucas chamou, tentando atraí-la de volta à realidade. Esta é a chance que você estava esperando. Você deve ver o que está dentro. Com um movimento hesitante, Rafaela aceitou o envelope. A mão dela tremia levemente enquanto puxava um papel de dentro e começava a ler. As palavras dançavam diante de seus olhos, e cada frase parecia mais alarmante que a anterior. Era uma carta, uma convocação para uma apresentação importante que iria decidir seu futuro. Rafaela mal podia acreditar no que estava lendo. Uma galeria nova está se abrindo e eles querem que você apresente suas obras, disse a mulher, que ainda estava ao lado de Lucas. Mas é preciso agir rápido, o prazo é até amanhã. Rafaela sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Era o que sempre sonhou, uma chance de mostrar sua arte ao mundo, mas tudo isso parecia tão surreal, especialmente com a tensão criada pela diretora. E se eu não agradar? E se tudo der errado? Pensou, o medo se misturando ao desejo de conquistar algo maior. Você pode se deixar levar pelo medo ou desafiar a si mesma. A mulher respondeu, como se pudesse ler seus pensamentos. A vida não espera e as oportunidades não aparecem duas vezes. Você tem que ser corajosa, Rafaela. Aquelas palavras a atingiram. Em um instante, a raiva que sentia por Lucas e as ameaças da diretora começaram a se dissolver em seu interior. Era hora de lutar por seu espaço, por sua voz. Ela apertou o papel com força, sentindo sua determinação crescer. Está bem, disse Rafaela, com a voz muito mais forte do que antes. Vou fazer isso, vou mostrar ao mundo quem eu sou. As pessoas ao seu redor começaram a murmurar, algumas dando pequenos aplausos, outras trocando olhares de surpresa. A diretora, por sua vez, postura rígida, parecia menos confiante. Uma briga de poder estava prestes a se instaurar, e Rafaela a sentiu em cada fibra de seu ser. Antes que ela pudesse se concentrar em seus pensamentos sobre como montar sua apresentação, Lucas interrompeu. Rafaela, precisamos de um plano, e rápido. A diretora não vai deixar isso barato. Achei que você não queria se envolver, retrucou Rafaela, mas uma ponta de gratidão brotou em seu coração. O que eu quero é ver você triunfar, respondeu ele com sinceridade, e por um momento, a conexão antiga dela com Lucas pareceu ressurgir, mas rapidamente se dissipou. O novo desafio não era apenas sobre a arte, era sobre toda a luta que estava por vir e os sentimentos que ela pensou ter resolvido.
Enquanto a sala começava a agitar-se, Rafaela ganhou clareza. Ela não estaria sozinha nessa luta, mas precisava decidir rapidamente. Seria a artista que as pessoas esperavam ou se tornaria algo muito maior? Com o envelope na mão, Rafaela olhou bem nos olhos de Lucas. Então, vamos fazer isso juntos. Mas antes que eles pudessem traçar um plano, a diretora se aproximou, sua expressão de desprezo claramente refletida. Você acha mesmo que eu deixaria isso acontecer tão facilmente? E assim, a batalha se tornaria ainda mais intensa, e Rafaela sabia que precisava de mais do que arte, precisava de aliados e coragem para enfrentar o que ainda estava por vir. O que mais pode acontecer? Perguntou-se Rafaela, enquanto a tensão crescente envolvia a sala. Rafaela sentiu seu estômago revirar quando a diretora se aproximou. Seu olhar era um misto de desdém e desafio. Você acredita que pode simplesmente aparecer e levar o que quer? Não é assim que as coisas funcionam aqui. A voz dela era cortante como uma faca, escavando cada dúvida que Rafaela tentava enterrar. Lucas, percebendo a tensão, colocou a mão no braço de Rafaela. Escute, você tem o que é preciso. Vamos nos reunir e... Você cala a boca! A diretora cortou, dirigindo-se a Lucas. Você não tem poder aqui! A sala encheu-se de murmúrios nervosos. As pessoas estavam assistindo como se fosse um espetáculo. As emoções de Rafaela borbulhavam, uma mistura de medo e uma nova determinação que pisoteava os vestígios de insegurança. A mulher desconhecida se posicionou ao lado de Rafaela. Sua presença era uma âncora em meio à tempestade. Ela tem talento, e se você não vir isso, estará cometendo um erro. Você já deixou de ver muitos talentos desaparecerem por pressão e medo. Rafaela respirou fundo. O apoio dessa estranha parecia uma luz no fundo do túnel. Afinal, quantas vezes ela havia deixado seu próprio medo a paralisar? Esta era a hora de desafiar essa realidade. Eu não quero a sua aprovação, disse Rafaela, a voz ganhando força a cada palavra. Eu quero a chance de ser quem realmente sou. Não vou deixar você controlar isso. As palavras soaram firmes e vibrantes no espaço, como se ecoassem para todos na sala. Porém, a diretora permaneceu impassível. Você acha que pode se destacar nesse mundo? Os verdadeiros artistas não se permitem ser medíocres, e eu tenho certeza de que é isso que você é. O desprezo em sua voz estava claro, e as palavras cortaram Rafaela como um golpe. Mas, ao invés de se encolher, uma chama de raiva surgiu dentro dela. Rafaela olhou para Lucas, em busca de apoio, e ele acenou, encorajando-a a continuar. Ela focou na mulher desconhecida, na fé que ela depositava nela e na arte que pulsava em seu coração. Eu não sou medíocre, eu sou muito mais, e mostrarei isso na apresentação. Ela sentiu uma onda de adrenalina invadir seu corpo, um impulso que a impulsionava para frente. A diretora parecia prestes a retrucar, mas a mulher de olhos determinados ao seu lado interveio de novo. Você pode tentar apagá-la, mas sua luz já brilhou. Você só está com medo que fique maior do que você. As palavras da mulher eram como um grito de incentivo, preenchendo Rafaela de coragem. Enquanto a diretora digeria aquele ataque, Rafaela se virou para Lucas. Precisamos de mais. A ideia de reunir pessoas para ajudá-la começou a tomar forma. Afinal, ela nunca tinha criado numa bolha. Sempre havia se alimentado de vozes e histórias. Eu tenho amigos, artistas, pessoas que acreditam em mim, disse Rafaela. Precisamos de apoio, não só no palco, mas também atrás das cortinas. Lucas assentiu, os olhos brilhando com entusiasmo. Vamos reunir quem for preciso. Chegou a hora de mostrar que você pertence a esse espaço. A diretora parecia prestes a protestar novamente, mas, para a surpresa de todos, a mulher que havia interrompido o encontro se aproximou mais uma vez. Parar essa artista é um erro. Na verdade, você é a última pessoa que deveria duvidar da força da arte. Rafaela sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? A sala estava agora conturbada, e a energética aliança entre eles parecia inquebrantável. Mas a diretora, com um olhar de rancor, fez uma proposta inesperada. E se eu te der uma chance, Rafaela? Um espaço para se apresentar, mas apenas se for da minha maneira. Rafaela estava prestes a responder, mas a intensidade da proposta baixou as armas que começavam a erguer-se. O que ela faria? Aceitar a oferta que poderia vir com mais armadilhas? Com o coração batendo rápido e a mente girando, Rafaela se viu diante de uma escolha que poderia mudar tudo. O que valeria mais? A chance de brilhar sob centros de poder ou a liberdade de se expor à sua própria maneira?
O próximo passo poderia levá-la a um caminho ainda mais complicado, mas a pergunta ecoava em sua mente enquanto a atenção todos recaía sobre ela. Aceitaria a proposta da diretora ou buscaria seu próprio caminho, mesmo que isso significasse lutar sozinha? Rafaela ficou paralisada. O mundo ao seu redor parecia ter diminuído e todas as vozes se tornaram sombras distantes. Ela olhou para a diretora, que a encarava com uma expressão que misturava desafio e expectativa. Cada parte de seu corpo pulsava, uma luta interna entre a atração por uma oportunidade e o desejo de se manter livre. A mulher ao seu lado a observava, seus olhos repletos de encorajamento. Rafaela lançou um olhar de gratidão para ela, sentindo sua força ressoar como um chamado à ação. A dúvida ainda a assombrava, como um eco persistente que sussurrava: "E se você falhar?" Mas, por trás dessa sombra, uma certeza começou a se formar, a necessidade de libertar sua arte, do jeito dela. "Eu preciso pensar", disse Rafaela, sua voz saindo mais suave do que gostaria. Mesmo com a coragem ardendo dentro dela, a ideia de desafiar uma figura de autoridade assustava. "Pensar?" A diretora disparou ríspida. "A arte não espera, Rafaela. Você tem que decidir agora. Ou aceita o que ofereço, ou pode continuar nas sombras. A escolha é sua, mas eu só vou esperar um instante." O silêncio na sala era quase palpável. A maioria dos alunos olhava atenta, como se aguardassem a resposta de um herói em uma batalha épica. Lucas parecia angustiado, seus olhos piscando entre a diretora e Rafaela, a expressão carregada de ansiedade. Rafaela sentiu seu coração pulsar, a adrenalina aumentando. E se aceitar o que a diretora oferecia significasse abrir mão de quem ela realmente era? O que seria da sua liberdade, do seu jeito de fazer arte? "Escuta, Rafaela", Lucas interveio, sua voz firme e tranquila. "Você não precisa decidir sozinha. Estamos com você. Não importa qual caminho escolher. Ninguém aqui quer ver você se sacrificando." A diretora revirou os olhos, frustrada. "Não podem te salvar, menina. Apenas você pode fazer isso. E se continuar com essa conversa, acabaremos perdendo tempo. O palco não espera por ninguém." Havia um poder nas palavras dela, uma espécie de pressão para que Rafaela se comportasse como esperavam que uma artista se comportasse. Mas algo dentro dela se opôs. Ela se lembrou de como a arte a havia libertado, da sua necessidade de contar histórias que ressoavam com a alma. "Eu não posso aceitar a sua proposta", disse Rafaela, sentindo a verdade em cada palavra. "Não quero me apresentar sob suas condições. Quero me mostrar como realmente sou, e isso significa ter liberdade para criar." Um murmúrio percorreu a sala. A diretora estreitou os olhos, e Rafaela percebeu que a batalha estava longe de acabar. "Você vai se arrepender disso", a diretora previu, a desaprovação evidente em seu tom. "Talvez essa escolha seja sua ruína." Rafaela sentiu um frio na espinha, mas não recuou. "Talvez seja o seu medo que a torna assim. Eu vou provar que posso brilhar", disse ela com uma calma determinada. O apoio silencioso da mulher ao seu lado parecia confortá-la, e naquele momento a coragem tomou conta de seu coração. Mas, mesmo com todo o fervor da luta interna, Rafaela sabia que precisaria de plano, de aliados em seu caminho. A diretora não iria parar por ali, e os desafios que viriam seriam enormemente difíceis. Com a adrenalina pulsando e a sensação de que uma nova história tinha começado, Rafaela tomou uma decisão. "Vamos me reunir com os artistas, Lucas. Vou organizar um evento onde poderei mostrar o que sou de verdade, da maneira que eu quero." Lucas sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. "Isso mesmo, vamos reunir a galera e fazer algo incrível. Ninguém vai poder ignorar você." Enquanto se preparava para essa nova etapa, um pensamento sombrio atravessou sua mente. E se a diretora usasse todos os trunfos que tinha para sabotá-la? E se conseguir formar sua equipe tornar-se mais um desafio? As perguntas a perturbavam, mas Rafaela se lançou na incerteza. Um novo caminho se apresentava, mas ela sabia que, em sua busca por liberdade, cada passo à frente teria um preço. O que seria que a esperava nessa jornada ainda obscura? Estaria pronta para os desafios que surgiriam quando as luzes se acendessem?
A imperiosa vontade de criar agora seria o que guiaria seu coração, mas novas provações viriam, e talvez não houvesse volta. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e atividades. Rafaela mal conseguia dormir, seu coração dançava entre a ansiedade e a adrenalina. Ela se reuniu com Lucas e alguns amigos próximos para planejar o evento que iria desafiar não apenas a diretora, mas também a própria Rafaela. Precisamos de um lugar que chame a atenção, sugeriu Lucas, sua voz cheia de determinação. E mais importante, uma data que faça com que as pessoas queiram ver. O grupo se reuniu em círculos na pequena sala de ensaios, que agora parecia mais um quartel-general. Enquanto discutiam ideias, Rafaela sentia uma onda de gratidão. A presença deles, o apoio inabalável, era como um escudo contra suas inseguranças. Cada proposta, cada riso compartilhado transformava aquela sala em um espaço de possibilidades. Que tal um festival ao ar livre? Uma das meninas, Ana, sugeriu. Podemos fazer algo integrado à natureza, aproveitar a beleza que temos na cidade. Ela olhou para Rafaela, que percebeu a esperança brilhar nos olhos dela, como se a ideia tivesse o poder de iluminar. Eu amo essa ideia! Um festival! Rafaela exclamou, seu entusiasmo crescendo. Matéria-prima fresca, cores vibrantes, danças ao ar livre. É sobre a liberdade de expressar tudo o que somos. Momentos depois, enquanto esboçavam ideias em papéis amontoados, Rafaela se deu conta de que a diretora, a mulher que ela temia, também poderia ser uma fonte de força. Não importava o que ela pensasse, o que importava era o que o grupo poderia construir juntos. Mas havia uma sombra que não a deixava em paz. O que a diretora poderia fazer? Rafaela sabia que ela tinha influência e não hesitaria em usar qualquer estratégia para desmanchar seus planos. A ideia de uma sabotagem a perseguia como um lobo na escuridão. Eu só espero que ela não tente arruinar tudo, murmurou Lucas, como se tivesse lido seus pensamentos. Mas não vamos deixar isso acontecer, precisamos ser ágeis e criativos. E unidos, Rafaela acrescentou, sorrindo. O companheirismo deles era sua maior arma. Se a arte florescesse naquele festival, não haveria como ignorá-la. Ao longo da semana, os ensaios passaram a se intensificar. Todos se dedicavam completamente, a energia borbulhando como uma refeição caseira sendo preparada com amor. Mas com cada ensaio, a preocupação de Rafaela aumentava. O evento se aproximava e a cada dia a pressão aumentava. A diretora parecia ter seus olhos fixos sobre eles. Em um instante de descuido, Rafaela a viu espreitando de longe. A frieza em seu olhar fez Rafaela sentir um calafrio. O que ela planejaria agora? Ainda assim, a visão de seus amigos ali, juntos, a motivava. Para eles, era mais do que um show, era a oportunidade de mostrar ao mundo que a arte não tinha regras a seguir. Na noite anterior ao grande evento, Rafaela estava sozinha em casa, cercada por notas e desenhos. O silêncio da sala apertava suas ideias. Um pressentimento a invadiu. Algo não estava certo. Eu não posso deixar o medo me dominar, ela sussurrou para si mesma. Levantou-se, decidido, e pegou o telefone. Lucas, acho que precisamos de um plano de contingência. Não é só arte, é também sobre resiliência. As palavras estavam carregadas de peso. E quando ele a ouviu, estava pronto para lançar mais uma ideia. Vamos montar uma equipe de segurança improvisada. Nunca é demais estar preparado para o inesperado. O tempo estava se esgotando e Rafaela sentia que algo mais estava por vir. Algo que poderia mudar tudo. Quando as luzes do palco se acendessem, qual seria o preço a se pagar por sua liberdade? Estaria ela pronta para o que o destino reservava? O verdadeiro desafio começava agora. O dia amanheceu claro, mas o coração de Rafaela pulsava como uma tempestade. A luminosidade que preenchia o céu parecia não ter eco em sua alma. Inquieta, ela se espreguiçou na cama tentando afastar a sensação de pressentimento que a havia atormentado na noite anterior. Hoje é o dia, pensou, enquanto sua mente pulava de uma ideia a outra sobre o festival. Quando chegou ao local do evento, o cheiro do mato fresco a envolveu, um sopro de vida bem-vindo. O espaço era lindo, com árvores altas e um gramado verde que parecia querer dançar sob as luzes do dia.
Os amigos já estavam lá, organizando tudo com energia contagiante. Seu sorriso se ampliou ao ver Lucas, que estava cercado por balões coloridos, enquanto Ana arrumava os painéis de arte que expunham as obras dos alunos. "Olha quem chegou!" gritou Ana, com um brilho nos olhos. "Estamos quase prontos para arrasar!" Rafaela respirou fundo, sentindo a energia vibrar no ar. Era um marco, não apenas para eles, mas para todos que se atreveriam a sonhar e se expressar através da arte. O grupo estava unificado, e isso a inspirava. Mas, em seu íntimo, o medo ainda sussurrava. Quem sabia o que a diretora poderia aprontar? O festival começava a ganhar forma. Os primeiros convidados começaram a chegar e Rafaela se esforçava para manter o controle das emoções. Uma mistura de ansiedade e alegria consumia seu ser. Mas era impossível negar que a adrenalina a impulsionava. "Você está bem?" Lucas perguntou, notando a tensão em sua expressão. "Sim, só apenas um pouco nervosa", ela respondeu, uma sinceridade sem filtros. "E se a diretora conseguir nos sabotar?" Lucas a olhou como se estivesse vislumbrando uma nova perspectiva. "Se ela tentar, só vai nos fazer mais fortes. Olhe em volta, estamos juntos nisso. O que pode dar errado?" As palavras dele pareciam ser como uma balança. O equilíbrio entre a esperança e o medo pesava de um lado e do outro. Rafaela sorriu não só para Lucas, mas para todos ao seu redor. Isso só confirmava que, independentemente do que acontecesse, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. O festival começou com as primeiras apresentações. Música, dança, poesia, tudo fluía como um rio vibrante. O público aumentava, atraído pelas obras de arte dos alunos e pelo calor da energia criativa que transbordava. Rafaela sentia a alegria tomar conta da cena, mas havia uma parte dela que ainda observava. Naquele momento, enquanto todos dançavam e celebravam, um burburinho começou a surgir do fundo da multidão. Uma silhueta conhecida se destacava entre as pessoas, e o coração de Rafaela afundou. Era a diretora, seus olhos frios como aço, focados em cada movimento que os alunos faziam. "Eu sabia que ela viria", Rafaela murmurou para si mesma, com um nó se formando em seu estômago. O que ela está planejando agora? O comportamento da diretora não parecia somente curioso, havia algo predatório em seu olhar. "Ela está aqui para causar problemas", pensou Rafaela, tentando ignorar a crescente sensação de pânico. Justo no momento em que Rafaela decidiu que ignoraria aquela presença opressora, um grito ecoou de um lado do evento. As luzes começaram a piscar, como se a própria natureza estivesse se preparando para uma tempestade. "Rafaela!" gritou Lucas, correndo em sua direção. "Algo está errado, precisamos agir rápido." O coração de Rafaela acelerou ainda mais. A sensação de que o que estava por vir era maior do que tudo o que haviam enfrentado até agora se intensificava. O festival estava em risco e a batalha pela liberdade artística estava apenas começando. O verdadeiro teste estava diante deles, como um lobo à espreita na escuridão. Estaria Rafaela realmente pronta para enfrentar o que vinha a seguir? Rafaela sentiu as pernas quase falharem sob o peso das incertezas. O que estava acontecendo? As luzes continuavam a piscar e ela viu grupos de pessoas olhando em direção à entrada, cada vez mais preocupados. O festival, que deveria ser um momento de celebração, se transformava numa cena de pânico. "Vamos, precisamos descobrir o que está acontecendo." Lucas puxou Rafaela, arrastando-a em direção à multidão. O som das vozes se misturava, uma cacofonia de preocupação e murmúrios. Cada passo de Rafaela era uma batalha interna. O medo se entrelaçava com a determinação. Quando chegaram mais perto da origem do tumulto, uma cena alarmante se desenrolou à sua frente. A diretora, em pé sobre uma caixa alta, segurava um microfone, sua expressão gélida enquanto um esboço de um sorriso se desenhava em seus lábios. "Bom, bom, bom", ela começou, o tom sarcástico provocando frios arrepios na espinha de todos. "Só queria parabenizá-los por esta performance medíocre. A arte deveria ser uma forma de expressão, não um desfile de erros. É hora de colocar as coisas em ordem." Rafaela trocou um olhar cúmplice com Lucas. A adrenalina a impelia a agir,
Não podiam deixar que a diretora destruísse tudo. Em um momento de coragem inesperada, ela se lançou à frente, decidida a enfrentar a opressora. Você não pode fazer isso, Rafaela ditou, suas palavras ecoando entre a multidão. O silêncio se fez instantaneamente e todos os olhares se voltaram para ela. Essas obras representam as nossas vozes, nossos sonhos, ninguém pode calá-las. A diretora inclinou a cabeça, interessada. Oh, Rafaela, a poetisa! O que você acha que conseguirá com esse grito? Aqui não é o lugar para suas emoções vazias. Rafaela lutou contra o nó na garganta. A coragem que havia encontrado era frágil, mas se não falasse agora, o medo tomaria seu lugar. Se você não acredita na expressão artística, talvez não entenda o que significa criar. Estamos todos apaixonados pela arte. É a nossa liberdade. As palavras ressoaram no ar, como se tivessem vida própria. O público começou a murmurar entre si, incentivando. Ana, visivelmente nervosa, se aproximou, apoiando Rafaela. Isso mesmo, a arte nos une, não devemos permitir que você a transforme em algo sem vida. A diretora encarou a multidão, visivelmente desconcertada, mas ao mesmo tempo seus olhos brilharam com uma intensidade ameaçadora. Se é assim que desejam jogar, que assim seja. Vou fazer uma proposta. Se a sua arte realmente tem valor, provem isso. Um desafio. No final do dia, aqueles que não forem dignos sentirão as consequências. O murmúrio de pânico se espalhou mais uma vez, dessa vez carregando consigo um peso de incerteza. O festival não era apenas uma celebração, mas agora um teste cruel. Rafaela sentiu o coração batendo rápido e cada pulsar parecia ecoar a pergunta que todos estavam fazendo: que consequências poderiam esperar? A brutalidade daquele desafio deixava todos em alerta. O que Rafaela e seus amigos teriam que fazer para se manterem de pé nessa batalha? E se essa fosse a última chance de provar que a arte tinha o poder de mudar vidas? Com a adrenalina intoxicando, Rafaela sentiu que não poderia recuar. Era hora de reunir força em cada um dos alunos para lutar por um significado que precisava ser mostrado. E, acima de tudo, era hora de provar à diretora que eles não eram apenas artistas, mas revolucionários. O festival, que começou como uma celebração, agora se tornava uma arena de sobrevivência. Raja, o antigo amigo de Rafaela, com um olhar firme, se aproximou. Então, o que vamos fazer? Os desafios se acumulavam e uma nova luta começava. Rafaela se virou para Lucas, esperando sua resposta, sentindo o peso da expectativa no ar. Era um momento crucial. Estariam prontos para o que estava por vir? E qual seria o verdadeiro custo de sua expressão? O sol começou a se pôr, tingindo o céu de uma cor alaranjada intensa, parecendo refletir a essência da luta que se desenrolava no festival. Rafaela olhou para a multidão reunida ao seu redor, o coração pulsando forte. A tensão no ar era palpável, enquanto todos aguardavam ansiosamente a definição do caminho a seguir. Isso não é apenas sobre arte, é sobre nossas vidas, pensou, determinada a não deixar que a diretora definisse seu destino. Precisamos mostrar a ela que a nossa arte é verdadeira, exclamou Raja, sua voz ecoando entre os presentes. Vamos dar o nosso melhor, não só como artistas, mas como um coletivo forte. Este é o nosso momento. A multidão começou a murmurar, a motivação crescendo entre eles como uma onda. Cada artista que havia se reunido ali tinha uma voz e agora era hora de deixá-la ser ouvida. Lucas, com sua determinação transparecendo em seus olhos, levantou-se e olhou diretamente para Rafaela. Vamos nos unir e fazer algo que ela não pode ignorar. A arte é coletiva e poderosa. Precisamos trazer cada um de nós para o palco e mostrar a força que temos. E assim, um clima de solidariedade tomou conta do grupo. Todos se arrumaram, os sorrisos começaram a brotar entre os nervos. Fizeram uma roda, segurando as mãos uns dos outros, uma corrente de apoio. Rafaela sentiu a energia fluir entre eles. Estamos juntos e nada pode nos derrubar, ela gritou, o entusiasmo vibrando em cada um deles. Então, enquanto a música começava a tocar novamente, os artistas formaram grupos e se prepararam. O primeiro a se apresentar foi um grupo de dançarinos que soltaram seus movimentos como se cada passo tirasse a pressão do que a diretora havia dito.
A multidão começou a vibrar e Rafaela viu que as palavras de encorajamento que haviam proferido se materializavam em um espetáculo de vida. Os aplausos ecoaram, aumentando a confiança entre os artistas. Minutos depois, Rafaela subiu ao palco. O frio na barriga se transformou em uma chama ardente. As luzes a iluminavam de forma exuberante, a voz da diretora ecoando em sua mente. Você realmente acredita que pode se destacar neste mundo? Ela respirou fundo, lembrando suas raízes e a dor que havia transformado em arte. Hoje, não sou apenas uma enfermeira, sou cada um de vocês. Rafaela se posicionou e começou a falar sobre sua jornada, sua história. As palavras entrelaçavam-se com cores vivas que tinham sido criadas para os quadros que expunha. Ela dançava diante da multidão, seus sentimentos se tornando movimentos. Cada pincelada que tinha feito nos últimos dias era um grito por liberdade. Esta exposição não é apenas sobre mim, é sobre nós. É sobre encontrar forças em nossa vulnerabilidade e transformar dor em beleza. Cada um de nós tem um lugar, uma história, e nenhuma diretora, por mais poderosa que pense que seja, pode apagar isso. Os espectadores começaram a aplaudir. Apelos de glória e emoção subiam até o céu. A energia era contagiante. Rafaela olhou para Lucas, que estava ao fundo, seus olhos brilhando com orgulho. Mas a diretora não estava satisfeita. Ela se levantou e começou a interromper. Isso é só uma performance sem valor. Rafaela forçou um sorriso e, em vez de recuar, ela usou as palavras dela como motivação. Isso é muito mais do que uma performance, isso é a nossa verdade. A multidão bradou, unida e determinada. As vozes de apoio reverberavam, fazendo a diretora hesitar pela primeira vez. Um a um, todos os artistas começaram a se apresentar. Música, dança, poesia, todos se interligando em um grande festival que finalmente estava se tornando o que era destinado a ser, uma celebração de vidas, uma explosão de criatividade e força. E quando a última apresentação terminou, um silêncio profundo tomou conta. O público estava em êxtase e as palmas não paravam. O elogio foi uma onda que atravessou ainda mais intensamente aquela tarde. Rafaela respirou fundo, sentindo cada batida do seu coração. Ela não estava apenas lutando por sua arte, mas por todos que haviam confiado nela. Com a luz do sol agora poente formando um espetáculo magnífico no céu, a diretora estava visivelmente desconcertada. Mas, no fundo, Rafaela percebeu que isso não importava mais. Valemos muito e somos mais fortes juntos, pensou, sorrindo ao ver os rostos animados da multidão e o sentimento vibrante de união. Quando tudo parecia ter chegado ao clímax, num impulso, Rafaela levantou os braços e declarou: "Esta não é apenas a minha vitória, mas a nossa. A arte vive e respira aqui, em cada um de nós." O público respondeu em uníssono, um brado de libertação e celebração. A diretora, agora ensimesmada e impotente, recuou para o fundo e, finalmente, entendeu que não poderia controlar algo tão poderoso quanto a expressão coletiva e a determinação de um grupo unido. Rafaela sentiu a luz da manhã ressurgir em seu coração. Ela não era apenas uma artista, mas uma guerrilheira, lutando pela própria essência de sua vida e pela vida dos outros. A batalha havia sido travada e vencida, e se preparava para o próximo passo, sabendo que o verdadeiro desafio era e sempre seria continuar a criar e se reinventar em um mundo que muitas vezes tentava silenciar a verdadeira arte. Este capítulo poderia ter encerrado, mas a história de Rafaela e de todos aqueles que a apoiaram apenas começava. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer sua voz ser ouvida. Comentar suas reações e teorias sobre o final, porque queremos saber o que você pensa. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e sentir a inspiração de Rafaela. Este é o momento de mostrar seu apoio e se unir à força da arte e das histórias que nos conectam.